Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós continuamos a refletir neste início de ano sobre a paixão de Jesus e assim queremos terminar o Evangelho de São Mateus que começamos a longa data. Não tem importância. O que eu quero neste programa é que o telespectador tome um contato com uma exegese mais séria, mais profunda, o que normalmente não acontece, porque o meu linguajar, e isto é bom que se saiba, não é o linguajar do sermão. Cada coisa na sua sede própria. Uma coisa é aula, e isto aqui pode se comparar a uma aula televisiva. Outra coisa é um sermão, uma homilia. O gênero literário das duas coisas é diferente. Na aula não se faz sermão e no sermão não se dá aula. Aqui queremos aprofundar. E o povo de Deus que não conhece aulas de Sagrada Escritura fica apenas com sermões. Em se tratando da paixão, é interessante só na Semana Santa, não é? Porque depois não se fala mais da paixão e o mais importante do Evangelho é a paixão e a ressurreição de Jesus. Uma outra coisa gostaria de alertar ao telespectador antes de começarmos. Houve um período em que por um problema no YouTube, estas palestras não foram parar no site da Rede Vida. A partir de 9 de dezembro, se não me falha a memória. Mas o problema já foi solucionado e todos os programas de lá para cá já se encontram no site da Rede Vida à disposição daqueles que não puderem nos ver e nos escutar neste horário da manhã de sexta-feira. Podem buscar em qualquer horário, clicar lá e vão encontrar a sequência completa. Muito bem, dito isto, prossigamos, não é? Muito bem, então estamos em Mateus capítulo 27. E encerrado o episódio de Judas, e acho que foi claro, no final restou aquela solução que eu propus. Os textos são mais ou menos folclorísticos, populares, mas por detrás do texto folclorístico deve ter existido algo histórico, ou seja, uma morte prematura e em circunstâncias desagradáveis, trágicas para Judas, imediatamente interpretada pelas comunidades cristãs como um castigo de Deus por aquilo que realizou com Jesus. E aí a criação de um certo folclore, ou de certos folclores, dois dos quais canônicos vieram parar na Sagrada Escritura no Novo Testamento. Um aqui em Mateus 27, 3 a 10, e outro em Lucas, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Mas agora, isto encerrado, a cena imediatamente sequente é Jesus perante Pilatos. A Regina vai dar sequência na leitura. Então vamos lá. Jesus foi posto perante o governador e o governador interrogou-o: És tu o rei dos judeus? Jesus declarou: Tu o dizes. E ao ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: Não estás ouvindo de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Em primeiro lugar, Pilatos. Pôncio Pilatos é um nome gentílico e um nome próprio e um nome de carreira também. Pôncio Pilatos era de nobreza, mas nobreza baixa. E de resto, um grande nobre não seria nunca colocado como governador ou prefeito de uma província sem muita importância, como era a Judéia no conjunto do Império Romano.
O texto aqui fala de governador e traduz o vocábulo grego hegemon. Governador não seria o termo técnico. Estes representantes do poder romano na Palestina antes dos anos 40 chamavam-se prefeitos, prefectos. Prefeito era o título romano e de ofício de Pôncio Pilatos na Judéia. Nós conhecemos perfeitamente bem a lista dos prefeitos romanos, desde que começou a prefeitura romana na Judéia, no ano 6 da nossa era, até a Guerra Judaica, até 66. Conhecemos perfeitamente. Este aqui foi um dos que mais tempo esteve no poder. Ele esteve no poder de 26 a 36 da nossa era. Esteve no poder 11 anos. E interessante notar e saber, este aqui foi contemporâneo de Caifás, que também, durante todo esse tempo, ocupou o sumo pontificado de Jerusalém. Um era judeu, o outro era romano. Os dois se detestavam, evidentemente, mas velhas raposas que eram, sabiam perfeitamente colaborar um com o outro quando se tratava do interesse comum em jogo. Eu já tive ocasião de dizer aqui que, ao que tudo indica, a participação dos romanos na execução de Jesus talvez tenha sido bem maior do que aquilo que os evangelhos, à primeira vista, mostram. Existe uma tendência que vai do primeiro ao último evangelho e depois até aos apócrifos, desculpando progressivamente o prefeito Pôncio Pilatos, com uma finalidade, a finalidade de mostrar aos leitores e, sobretudo, a quem duvidasse, que o cristianismo não é uma religião ilícita, não é uma religião subversiva, não é uma religião contrária ao poder romano, não era uma religião desejosa de subverter a ordem do império. Se deixarmos estas questões de lado, parece que os romanos tiveram uma participação maior. E com isto não quero absolutamente diminuir a responsabilidade histórica dos judeus. Existe uma resposta teológica que se dá. Jesus morreu pelos nossos pecados e, portanto, morreu por todos indistintamente, e todos indistintamente somos culpados de sua morte. Esta é uma resposta boa, mas é uma resposta boa em campo teológico. Ela não dirime a responsabilidade histórica de alguém ou de alguns pela morte de Jesus. Aqui houve uma conjugação de esforços e de interesses, tanto da parte dos judeus, que nunca negaram no primeiro século terem perseguido e executado Jesus, como também dos romanos. Agora, o texto é muito lacônico. O texto não nos diz como Pilatos se inteirou do delito de Jesus. Como Pilatos se inteirou do crime de Jesus. Simplesmente Jesus lhe aparece e Pilatos lhe pergunta: és tu o rei dos judeus? Bem, é evidente que o evangelista supõe, por parte do leitor, que previamente Pilatos e os responsáveis judeus, o alto clero judaico, se tinham acordado sobre o affaire Jesus e sobre como se devesse tratar este caso aqui. No Sinédrio, e já falamos muito sobre isto, Jesus foi condenado como falso profeta e embusteiro, como alguém que leva outros ao engano. Mas é claro que aqui era preciso que a
acusação se camuflasse. Porque jamais um prefeito romano condenaria alguém à morte por se intitular filho de Deus. Claro que não. Era preciso comover Pilatos, era preciso trazer o governador para o interesse próprio. E então a causa se gira. Se lá o motivo foi preponderantemente religioso, aqui o motivo é civil ou político. Mas interessante notar que Rei dos Judeus apareceu no início deste evangelho aqui, no episódio dos magos. Os magos chegaram em Jerusalém procurando o Rei dos Judeus. E Herodes quis matar o Rei dos Judeus. Naquela ocasião não conseguiu, porque de acordo com o texto, Jesus lhe foi subtraído, indo para o Egito, no texto. Agora, o evangelista volta a tocar da mesma tecla, o Rei dos Judeus. Mas desta feita não será escapado, não sairá ileso, irá para a cruz. Continue. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhes disse: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus que chamam de Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Bem, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já para comentar esse texto aqui. Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo tempo e fiquei de explicar aquilo que ela leu há pouco, a aparição, de certa maneira inesperada, de um prisioneiro famoso, Barrabás era seu nome, que Pilatos propôs fosse trocado por Jesus. Este texto é um texto complicado. Em primeiro lugar, nós não conhecemos por nenhum texto judaico que não seja os evangelhos, um famoso privilegium pascale, um privilégio pascal. Não nos é conhecido. Interessante. Não sabemos de forma alguma, afora os evangelhos, que este privilégio pascal existisse no meio dos judeus. Mas a complicar mais as coisas, sabe, está em que, se este bandido famoso foi condenado pela lei de Deus, pela Torá de Moisés, que é lei de Deus, como podem pedir a ele um indulto? Como podem pedir a ele uma anistia, se o próprio Deus, na Torá, manda lapidá-lo? E não é tudo. Para complicar mais ainda esta questão, este Barrabás, nos manuscritos gregos minúsculos, aos quais se dava pouca importância até pouco tempo atrás, na tradição manuscrita de Mateus, recebia um nome próprio, um prenome. Ele se chamava também Jesus Barrabás. E hoje se dá importância a esses manuscritos gregos, são poucos, manuscritos gregos minúsculos, que o chamam Jesus Barrabás. Portanto, estamos diante de dois Jesus. Qual dos dois? Bem, eu acabei de dizer que este privilégio pascal não é conhecido e é extremamente difícil de ser aceito. Devido à Torá, e se cometer um delito contra a lei de Deus, não há possibilidade por parte dos judeus de pedirem indulto, de pedirem indulgência. Me estão entendendo, não é? Sim. Qual é a explicação que se costuma dar? A explicação que se costuma dar é que talvez, não neste dia, mas não longe destas circunstâncias, algum preso
chamado Jesus Barrabás, tenha sido indultado. Em algum momento, não neste dia, não por ocasião da Páscoa, em algum momento, um certo Jesus bandido teria recebido uma anistia por parte dos romanos. E isto teria soado escandaloso para as comunidades cristãs. O Jesus bandido foi solto e o Jesus inocente foi condenado. Depois, claro, para se dramatizar um pouco mais o texto da paixão, os dois aparecem aqui lado a lado. Mas a exegese melhor nos faz compreender, ou melhor, nos convida a assumir uma outra direção. Uma outra ocasião, numa outra circunstância, alguém pelos romanos diretamente, embora bandido, foi indulgenciado. E isto deve ter soado muito mal para as comunidades cristãs, né? O inocente condenado e o bandido solto. É tudo o que eu posso dizer a respeito de Barrabás. Bem, o próprio nome Barrabás é um nome gentílico, é um patronímico, Bar-Abás, em aramaico, filho de um tal pai. Vamos para o texto seguinte. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com este justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Bem, este é um versículo que também causa problemas. Só Mateus nos traz este texto do sonho da mulher de Pilatos, que fora dos evangelhos recebeu o nome de Cláudia Prócula. E nunca saberemos se este foi o seu nome verdadeiro. De qualquer modo, aqui parece que nós estamos, não há múltipla atestação dos 4 evangelistas, parece que nós estamos diante de um folclore. Se sai um pouco do texto, se percebe que o evangelista, por assim dizer, deixa a trama do acontecimento para se importar com algo periférico. O sonho de uma mulher que, de resto, nem será levado em consideração pelo marido. Porque não se diz aqui o que Pilatos fez ou o que Pilatos lhe mandou dizer. Se sai da trama, digamos que o rio sai um pouco do seu leito, de 2 margens, para tocar um episódio periférico, que os exegetas hoje julgam, a meu ver, com muita razão, folclorístico. Agora, não é porque o episódio é folclorístico que não deve ter algo de básico por detrás, a criar este folclore, a criar esta história. E o que poderia existir por detrás? Sempre houve no Império Romano mulheres romanas que assumiram a causa dos judeus e patrocinavam a causa dos judeus. Os judeus eram mal vistos no Império. Os judeus, já existia no Império daquela época antissemitismo. Mas algumas matronas romanas assumiram, umas se convertiam a meias ao judaísmo e se tornavam tementes a Deus, comparando a superioridade da religião judaica com a religião greco-romana e os deuses clássicos de Roma e da Grécia. Outras não se judaizavam, mas se tornavam, por assim dizer, padroeiras ou patronas da causa judaica e defendiam os judeus. Disto nós temos bons exemplos e bons testemunhos. Ao que tudo indica, esta mulher de Pilatos representa estas mulheres romanas favoráveis à causa dos judeus.
Mas aqui, como percebe, simplesmente um versículo que, a bem da verdade, nos leva um pouquinho para fora da trama dos acontecimentos. Estou sendo claro? Sim, claro. Claríssimo. Então, continue. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei de Jesus que chamam de Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tornou a dizer-lhes: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Bem, já falei o que deveria ser dito a respeito de Barrabás, portanto, não é o caso de voltarmos a este assunto. Não é? Pode continuar. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas, ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos, na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue. Bem, e aqui também o texto é complicado, porque o evangelista faz com que Pilatos realize um gesto deuteronomista. Um Pilatos deuteronomista? Um Pilatos que segue à risca o Deuteronômio? Lavar as mãos diante de um crime está no Deuteronômio. Quando não se descobre o culpado, os anciãos da cidade deverão comparecer perante o juiz e lavar as mãos, dizendo: nós somos inocentes desse sangue derramado. Portanto, aqui também nós não podemos simplesmente atribuir a Pilatos um gesto ordenado e exigido pelo Deuteronômio. Pilatos era romano, não era judeu. Aqui também há um pouco de dramatização. Mas nós temos que encerrar o nosso programa por hoje. Está no tempo limitado, né? Está esgotado o nosso tempo. Voltamos a semana que vem. Muito obrigado. Bom final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.